Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Bootstrap. Na verdade ele é um conteúdo de programação Web 1, mas hoje vamos fazer uma revisão sobre o Bootstrap que vai ser bastante útil para que possamos construir os nossos formulários web, já que o Bootstrap ele contém uma série de classes, uma série de elementos prontos que vai nos ajudar principalmente na hora de formatar o layout dos formulários. Tá? Nós estudamos em Web 1 que um website responsivo é aquele onde o mesmo site ele é apresentado, tá, de forma responsiva, ou seja, ele é bem encaixado, seja numa tela de celular, seja num tablet, seja no notebook. Tá? E montar um website responsivo ele é longo se você utilizar as técnicas do CSS e em JavaScript, tá? Mas isso leva um bom tempo. Mas para agilizar esse processo, existem frameworks, que são bibliotecas, tá, já prontas com essas classes, que podem nos ajudar a desenvolver de forma mais rápida um website responsivo. Coloquei três exemplos aqui, o Bootstrap Skeleton Foundation, tá? Mas nós estudamos em Web 1 o Bootstrap. Tá? O Bootstrap ele foi criado em 2010 por dois desenvolvedores do Twitter. Na época ele foi criado com o propósito de otimizar a rede social Twitter, mas ele foi tão bem construído que ele passou a ser utilizado a partir de 2010 para várias soluções web. E ele é bastante simples, ele contém, na verdade, um conjunto de propriedades CSS e funções JavaScript que você pode incorporar no teu código HTML para que o site possa então se tornar responsivo. E para utilizar ele nos nossos projetos, ele é bastante simples. Basta acessar o site do Get Bootstrap, que é onde fica o repositório com as versões do Bootstrap, fazer o download dessa versão. Na verdade, é um arquivo compactado, pessoal. Esse arquivo, depois de baixado, nós temos que descompactar e colocar a pasta de CSS e a pasta de JavaScript em nosso projeto. Somente isso. Uma vez colocado isso no nosso projeto, ou seja, a parte de CSS e a parte de JS, nós podemos utilizar então esses elementos, essas classes que já estão prontas dentro de um projeto. Tá? Aqui seria um exemplo de um código em HTML utilizando o Bootstrap. Tá? Então vocês vão observar que nesse comentário aqui, Bootstrap CSS, nós temos as referências, ou seja, eu estou fazendo um link aqui, ó, link href css bootstrapmin.css. Estou fazendo a referência para que eu possa utilizar as classes CSS do Bootstrap. E aqui embaixo a referência com JS, com JavaScript, para que eu possa utilizar as rotinas criadas em JavaScript para o Bootstrap funcionar. E uma outra coisa importante é que além de incorporar essas rotinas, essas rotinas em CSS em JavaScript, tá? Eu preciso também adicionar essa tag meta viewport, tá? Que deve ser colocada para que o site de fato fique responsivo, tá? Ela é a tag mais importante, tá? Essa tag viewport, ela vai fazer com que o site ocupe todo o espaço disponível na tela, tanto em celular como em tablet ou em PC. Tá? Então é importantíssimo, a gente deve colocar essa tag. Tá? Ela é a mais importante, ela que vai possibilitar o design responsive e o mobile first. Mobile first seria pensar primeiro em dispositivos móveis, tá? Para depois chegar nos tablets, nos PCs, na verdade, né? Ou seja, com telas maiores, tá? E uma das características do Bootstrap é uma revisão rápida, tá? Nós estudamos esse assunto mais a fundo em Web 1, mas revisando aqui, o Bootstrap ele trabalha com o que a gente chama de grid de 12 colunas. Então eu tenho uma tela, pessoal, que é dividida em 12 colunas e eu dimensiono os tamanhos das minhas divs de acordo com essa quantidade de colunas. Então vamos supor que eu tenho aqui nessa linha 1 duas colunas, uma coluna de largura 10 e uma outra coluna de largura 2, porque 10 mais 2 é igual a 12. Aqui embaixo eu tenho mais uma linha, tá? A quantidade de colunas dessa linha tem que ser igual a 12, então 2 mais 8, 10, com mais 2, 12. E assim é construído uma página com o Bootstrap. Nós criamos as linhas e dentro dessas linhas as colunas, que é onde ficará o conteúdo a ser distribuído, a ser colocado no site. Toda linha ela tem uma classe
que é chamada row. Então, no momento que eu vou criar uma div que vai ser a linha, eu tenho que colocar a classe row para essa div. E as colunas, eu preciso colocar as classes de colunas, tá? Então, eu vou usar rows para criar linhas e colunas para criar as colunas. E na criação das colunas, além da gente especificar a quantidade, 6, 4, 8, 12 no máximo, nós temos que especificar também, pessoal, se vai ser a quantidade de colunas para small, para dispositivos pequenos, a quantidade de colunas para dispositivos médios e a quantidade de colunas para dispositivos grandes. Digamos assim, celular vai ter quantas colunas, tablet vai ser quantas colunas, notebooks, PCs vai ser quantas colunas, tá? Então, vocês vão observar no exemplo prático que eu vou fazer com vocês que existe a classe call e aí os prefixos call xs, call lg, call md, call sm de small e a quantidade de colunas. Então, xs seria para mobile, telas menores que 768 pixels, sm, digamos, para tablets, telas iguais ou maiores que 768 pixels, md para laptops pequenos, telas iguais ou maiores que 992 pixels, e LG Large, que seria para laptops desktops, telas maiores que 1200 px. Tá? Então, pessoal, isso foi uma breve revisão. Aqui um exemplo, tá? Então, eu uso uma classe. Antes de colocar linhas e colunas, nós devemos colocar dentro de um container. Container vai ser a caixa onde vai conter todos os elementos que vai ficar disponíveis no site. Esse container ele pode ser o container simples, container, ou container traço fluido. Container traço fluido ele vai fluir, ele vai ocupar todo o espaço da tela disponível. Container sem o fluido ele vai deixar um espaço nas duas laterais. O site vai ficar centralizado. Então observe que eu tenho um div class container fluid, div class row e agora dentro de rows as colunas. Então, por exemplo, em uma coluna de tamanho 3, eu coloquei um H2 e um P. Fechei essa coluna. Vou vir agora com uma coluna de tamanho 9 com esses dois elementos. 9 com 3, 12, ou seja, nessa linha que foi criada, eu tenho 12 colunas. Agora vamos partir para um exemplo prático. Na verdade, o meu objetivo é mostrar para vocês como utilizar o Bootstrap para trabalhar com formulários. Nós vamos montar um form para receber uma entrada de dados. Eu vou utilizar os elementos HTML para criação de elementos de formulário e nós vamos formatar isso com o Bootstrap. Então vamos agora, pessoal, abrir o NetBeans para que a gente possa aplicar o Bootstrap nos formulários. Então, NetBeans aberto. Vamos agora vir aqui em File, New Project. Vamos criar um projeto novo. Vou escolher o projeto do tipo PHP. Next. Vou dar o nome desse projeto, vou chamar de formulário com Bootstrap, tá? E aqui vale lembrar que esse formulário com Bootstrap, esses projetos que são criados no NetBeans, eles são guardados dentro da pasta htdocs do Champ, tá? Todos os projetos criados no NetBeans devem ficar dentro do servidor web. Então, next, 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 finish. Pronto, pessoal. O projeto está criado. Eu já tenho então aqui um formulário, já tenho um index, tá? Já tenho uma página index. E nós vamos agora, pessoal, adicionar o WordPress aqui dentro. Primeiro passo, eu vou copiar a pasta do WordPress, ou seja, eu baixei o WordPress, eu utilizo a versão 4, tá? Eu recomendo vocês fazerem o download da versão 4, embora o Bootstrap ele já está na versão 5, mas a versão 4 ela é bem estável e uma versão bem difundida. Então, eu vou pegar a versão 4 que eu já tenho, vou descompactar e vou jogar dentro desse meu projeto formulário com Bootstrap a pasta do CSS e a pasta do JavaScript. Então, ó, copiei a pasta, vou colar. Perfeito. Então, dentro do formulário com Bootstrap, eu tenho CSS e JS, que é a pasta, as duas pastas respectivas do Bootstrap.
Próximo passo, pessoal, é fazer a inclusão desses elementos. Para agilizar, aqui eu vou copiar e vou colar os imports, tá? Aquele código obrigatório do Bootstrap que vai conter isso em todas as páginas que vocês forem desenvolver com o Bootstrap. Então, gente, lá no head, eu vou colocar as referências. Então, são 5 referências, tá? Eu coloquei comentado aqui referências para o Bootstrap funcionar. A primeira é o viewport, tá? Esse viewport content device with com escala 1 é para que a página ele utilize todo o espaço de tela disponível, seja em celular, em tablet, em notebook. Então é uma tag meta obrigatória. Aqui é o link, pessoal, para a folha de estilo do Bootstrap, que está dentro da pasta CSS bootstrapmin.css, ou seja, o arquivo está aqui dentro. Aqui a referência do JavaScript, também dentro da pasta JS. E aqui embaixo essas duas referências de script é para o jQuery, a biblioteca que o Bootstrap utiliza, tá, para JavaScript. Então, toda página que você vier desenvolver com o Bootstrap, obrigatoriamente você vai copiar e colar esse código, tá, que são as referências para que o Bootstrap possa funcionar. Vamos agora para o body. Tá? No body, pessoal, eu vou agora criar um formulário. Então, vou adicionar aqui um form, barra form. E dentro aqui do form barra form eu vou escrever o layout para esse formulário funcionar. Então eu vou começar adicionando uma div que é um container. Tá? Então vai ser a caixa que vai conter todos os elementos do nosso site. Então todo o nosso site vai ficar aqui dentro de um container. Pode ser o container puro ou o container fluido. O fluido é legal que o fluido ocupa todo o espaço disponível. Se você colocar um container, só o container, sem o fluido, ele vai utilizar cerca de 80% da página e vai deixar o site centralizado. Questão de gosto, eu vou usar aqui o container fluid. Tá? Pessoal, eu vou criar uma linha, então div class igual a row. Estou criando uma linha para que dentro dessa linha, pessoal, eu possa colocar as colunas. Então vamos lá, eu vou criar uma coluna aqui, ó. Div class igual a col. Observe que agora eu tenho call SM, ou seja, quantas colunas ele vai ocupar quando for dispositivo small. Por exemplo, eu quero que ocupe 12. E se eu quisesse que ocupasse 6, por exemplo, a média, eu posso colocar call md 6. Ele vai se ajustar para dispositivo médio. Quando ele encontrar aquela resolução para dispositivo médio, ele vai deixar com 6 colunas. Quando ele encontrar para dispositivo small, ele vai encontrar 12. Tá? Se eu não colocar nada, pessoal, de small para cima, tudo vai ser 12. Então, eu vou deixar aqui ocupando tamanho 12 essa coluna. Agora, eu vou colocar uma outra div, pessoal, para colocar cada elemento de formulário. Então, div class, eu vou chamar isso aqui de form group. Estou criando um agrupamento, tá? Onde eu vou colocar os formulários, os elementos de formulários aqui dentro. Isso para efeito de organização, tá legal? Para que possa ficar um debaixo do outro. Vou colocar uma label, por exemplo, e vou colocar aqui nome completo. Barra label. Então, form grupo vai ser o agrupamento de elementos de formulário para efeito de organização, para que fique um debaixo do outro, tá legal? E vou colocar agora, pessoal, um input, tá? Input type, tá? E aí é interessante te colocar o tipo adequado. Então, lembrando, o text quando é texto, ó, text para texto, o datetime para data, o checkbox, aquela caixinha para a gente selecionar, o rádio, também aquela caixinha de seleção, password para senha. Tá? Então nós vamos utilizar o e-mail, se for um e-mail. Então nesse caso aqui eu vou usar input type text. Tá? Eu vou dar um nome para esse elemento, vou chamar de txt nome. E é importante nós nomearmos esses caixas de texto, porque lá no PHP, quando eu precisar pegar o conteúdo que está dentro aqui dessa caixinha, eu vou pegar isso, pessoal, pelo nome que eu utilizei. Vou adicionar mais um, gente, div class
igual, vou chamar isso aqui de form group, tá? Ou seja, estou criando as classes, ou seja, de agrupamento de formulário. Vou colocar um label, vou chamar de salário barra label. Ah, gente, uma observação. Aqui nas inputs, pessoal, para que fique formatado com o padrão de press, um CSS específico para input, eu posso botar aqui class, ó, igual form control. Ele vai aplicar a classe padrão de formulários do, do Bootstrap, tá? Ele vai formatar as inputs. Aqui eu coloquei o salário, eu vou colocar aqui input type text, name, vou chamar de txt salário, e não esquecer de colocar a classe form control. A classe é importante porque através dessa classe, pessoal, que a formatação do Bootstrap vai funcionar. Mais um elemento de formulário, gente. Div class igual a form group. Então sempre form group, tá? Para criar um agrupamento para você colocar os controles, para que fique um embaixo do outro. Label, eu vou chamar isso aqui de idade, gente, barra label, e vou colocar aqui embaixo, tá? Eu não quero que isso aqui seja input, eu quero que seja uma lista, por exemplo. Eu posso colocar um select, tá? E posso colocar aqui, pessoal, option, os valores, as opções, ó, 18. Tá? Relembrando aqui, né? Select é aquela lista de seleção, tá? Select of 18. Vou copiar isso aqui só para colocar uns valores assim rapidamente. Tá? Ou, na verdade, o mais recomendável aqui era fazer um script para poder preencher. Então, mas só para relembrar para vocês, tá? Select é lista de seleção, nós usamos o select, e os itens dentro do select nós usamos os options, tá? Então, option 18, 19 e 20. Vamos adotar mais um aqui, ó. Div class igual a form group. Estou criando mais um grupo, tá? Form grupo. Vou colocar aqui uma label e vou adicionar algum conteúdo aqui nessa label, tá? Vou chamar de e-mail. Label. Vou adicionar um input type, gente. Então eu posso escolher os tipos possíveis. Tem um tipo para e-mail, então vamos usar o tipo de e-mail. Vamos dar o nome, txt e-mail. Vamos usar a classe do Bootstrap, tá? Class igual form control. Pronto. Aqui em cima no select, pessoal, também vou ter que colocar. Então posso botar aqui, ó, class form control, tá? Posso botar um name aqui também, ó. Lista idade. Mais um então. Div class novamente. Sempre, pessoal, para organização, form grupo, tá? Para que você possa criar esse agrupamento. Vou colocar aqui um label. Label. Vamos colocar um valor aqui qualquer da pessoa, altura. Estou montando um formulário qualquer. Vou colocar agora um input type. Vou colocar um input type text. É um texto que o usuário vai digitar, embora vai ser um valor numérico, né? Name txt altura. Class igual a form control. Beleza, gente? Então, pessoal, o processo é simples. Então, eu criei primeiramente aqui um container, que eu chamei de container fluid, tá? Container onde vai conter todo o site. Então, é importante que todo o site de vocês, todo o conteúdo fique dentro de um container. Então, o primeiro elemento que vamos colocar é uma div com container ou container fluid.
e vamos colocar as linhas. Nesse caso aqui eu estou fazendo com uma linha 12 colunas, tá? Ou seja, nessa classe de 12 colunas eu estou colocando os elementos um embaixo do outro. Para isso eu estou usando o div_class_form_group, para poder fazer esse agrupamento de componentes. E por fim, pessoal, um div class, vou chamar aqui de form group também. Form group também. E vou colocar um botão, pessoal, input type. Vou usar um botão do tipo submit, tá? Que é o botão que submete a página. O value, que é o texto do botão, vou chamar de enviar. A class, nós vamos usar uma classe de botão, que é btn. E o tipo de botão, pessoal, vou dizer que é um botão primário. Tem um botão primário, secundário. Esses botões aqui, botão dark, botão dengue, são cores que são colocadas. Eu vou usar o btn primário, que é um botão da cor azul. É um padrão de formatação do Bootstrap. Bem, com isso nosso formulário está pronto, pessoal. Agora eu vou executar ele no navegador para a gente poder visualizar o resultado. Tá? Então no navegador nós temos aqui ó, nome completo, salário, idade, e-mail, altura. Observe que como eu coloquei eles todos dentro de uma coluna com 12, os elementos estão ocupando todo o espaço definido. Se a gente voltar lá para o código e eu trocar aqui, pessoal, que ao invés de SM12 vai ser SM5, por exemplo, ele vai ocupar 5 colunas. Olha só o resultado. Ele está até aqui. Então, a partir dos dispositivos móveis SM, aí em diante ele vai ocupar 5 colunas. Essa é uma revisão do que a gente viu em Web 1 quando estudamos Bootstrap. Então eu queria deixar esse Bootstrap aqui para vocês, esse exemplo, para que fique mais fácil vocês construírem, pessoal, os formulários que a gente vai utilizar para programar em PHP. Tá? A gente agiliza aqui, já deixando o nosso site responsivo sem precisar se preocupar em aplicar CSS para os nossos formulários. Bem, ficamos por aqui.